A capacidade de evitar o acidente já também é primeiros socorros, igual combate a incêndio, não deixar o fogo acontecer. Então os acidentes existem vários, em vários níveis, em vários locais. Uma vez numa palestra para uma igreja sobre primeiros socorros, me perguntaram qual era o kit de primeiros socorros ideal para se ter em casa. Aí eu fiz a seguinte pergunta: para que tipo de acidente? Corte com faca, com tesoura, queimadura, queda, fratura, mal-estar, pressão alta, pressão baixa, glicose. Aí eu comecei a perguntar: como é que você vai ter um kit que abranja tudo isso se pode acontecer? E aí a minha resposta foi: o melhor kit de primeiros socorros vai ser evitar o acidente. Pode ter inalação por gás, acidente com produto químico de limpeza, inalação, ingestão, criança. Faz o quê? Se resguardar. A gente faz um bolo, bota no alto para a criança não comer, porque não está na hora. Mas debaixo da pia, com acesso à criança, tem querosene, veneno para barata, veneno para formiga, produto químico de limpeza, cloro, né? Tudo que faz mal. Tem gás de cozinha na cozinha, se a criança abrir o botão do fogo do queimador vai ficar soltando gás, tem que desligar o registro. Então, a gente tem um monte de coisas que podem nos causar dano dentro de casa. O bolo não está na hora de comer, mas o restante fica todo exposto à criança. Então a gente precisa evitar esse tipo de coisa. Eu vou fazer uma limpeza na casa, vou molhar o chão, usar um calçado que não escorregue. Vou ensaboar a casa, o piso de cerâmica, tem que tomar cuidado. Vou levantar da cama, seja de noite para ir ao banheiro, seja de manhã para acordar, seja no cochilo da tarde, sei lá, qualquer coisa. Levanta, senta, deixa a circulação dar uma equilibrada, fica em pé ainda perto da cama e depois anda. Se você não fizer isso, você pode ter um desnível de pressão e cair. Pronto, está feito o acidente. Então, a gente precisa ter um comportamento para evitar acidente em todos os aspectos da nossa vida. E depois que o acidente acontece, a gente tem que ter em mente o que fazer. Provavelmente de cara, eu vou falar provavelmente porque dependendo do acidente tem que se fazer alguma coisa rápida, ligar para o resgate. No caso de acidente de trânsito, ligar para o bombeiro, na maioria das vezes o bombeiro. Em alguns municípios do Brasil o SAMU também é acessado, o bombeiro também no município do Rio, se você precisar de SAMU e ligar para o bombeiro, ele transfere e vice-versa. E ele tem ali na mão as ambulâncias que ele pode mandar. Pode ser que chegue no acidente uma viatura de SAMU com do bombeiro. Então saber que 193 é bombeiro, saber que 192 é SAMU. Para a prova, a maioria das ligações para resgate é bombeiro. Tem uma questão que fala sobre mal súbito em via pública, SAMU 192. Mal súbito em via pública é um desmaio, uma queda de pressão, uma coisa assim. 192. Bom, passei no local de acidente, olhei e fui embora. Posso incorrer num crime de omissão de socorro. Me envolvi num acidente, atropelamento, saí do local, dependendo da minha atitude, dependendo do motivo que eu saí do local, não é omissão de socorro. Então eu tenho que saber o que de fato é omissão de socorro para ter amparo legal. O artigo 135 diz que se eu deixar de prestar socorro podendo fazê-lo sem risco pessoal a mim, é omissão de socorro. Ou tendo risco pessoal, eu não acionar as autoridades públicas. Ou seja, eu saio do local, ligo para o bombeiro e para a polícia e aviso que vou me apresentar à primeira viatura, à primeira delegacia que tiver no caminho. Motivo: tentaram me agredir,
Motivo: tinha um caminhão de combustível que ia explodir, pegar fogo, eu não ia ficar ali perto. Então, eu saí, liguei para o bombeiro, informei a situação, o local exato, quantidade de veículos envolvidos, provável quantidade de vítimas, que eu saí do local, e aí eu ligo para a polícia. 190 ou 191 vai me dar, 191 é a rodoviária federal, vai me dar um número de ocorrência. Se eu não achar uma viatura, se eu não achar um posto policial, um batalhão que seja, eu paro na delegacia e informo o que aconteceu. Saí do local por isso, quero registrar isso porque não deu para ficar lá não. E não vai ser omissão de socorro. Isso, você envolvido ou não. O Código de Trânsito dá também algumas obrigações para o condutor, mesmo que ele não esteja envolvido no acidente. Se você passar no local de acidente e não comunicar, como cidadão você também está errando. Guto, eu não gosto de ver sangue, eu não gosto de ver gente sofrendo, isso me faz mal. Sim, você pode sinalizar a via, você pode ligar para o bombeiro, você pode fazer uma avaliação para evitar o segundo acidente. Avaliou a cena, dá para você ajudar, ajuda. Quando eu falo avaliar a cena, pode ter aquilo que eu falei, um caminhão de combustível, pode ter um cabo de energia, pode ter um poste caindo, não dá para eu chegar. E aí eu ligo para o resgate e informo a situação. Via devidamente sinalizada para evitar o próximo acidente, e aí informa o resgate o que aconteceu. Com a sua informação ele vai entender que você não pode fazer mais nada a não ser aguardar chegar. Ok. Se você está envolvido no acidente, você fica. Se não está, você pode sair. O problema é que você já pegou na cabeça, já está tomando conta do problema. Vai ser uma pessoa que vai fazer a ponte entre as autoridades e o acidentado. Caso seja um acidente com energia elétrica, tem cabos de energia, tanto batendo no carro como no chão, você não vai poder ficar perto. Senão você vai, mesmo perto, sem tocar no cabo, existe uma coisa chamada arco elétrico ou arco voltaico. Você pode ser jogado longe. Tem que tentar acalmar a distância, o motorista ou a motorista, para não sair do carro, não tocar em parte metálica, salvo se o carro ameaçar pegar fogo. Então, muito cuidado com acidente com energia elétrica. Nem um bombeiro chega se não estiver desligado. Espera aí só um instantinho.
Em caso de acidente de carro com fios caídos, essas informações de segurança podem salvar vidas. Por isso, preste atenção nesse vídeo do início ao fim. Em caso de acidente de carro com fios caídos, essas informações de segurança podem salvar vidas. Por isso, preste atenção nesse vídeo do início ao fim. Primeiro, mantenha calma e depois ligue para a emergência. Espere dentro do carro até chegar a ajuda de um profissional para evitar que um acidente mais grave aconteça. Mais uma vez, é importante manter a calma. Compartilhe essas dicas com outros motoristas e lembre-se, a informação é a melhor proteção. Guardião da Vida. CPFL Energia e Corsã. Bom, esse é um deles. Agora tem um outro aqui. Hello? Sorry, my meeting ran late. I should be home in about a half an hour. Sure, I can pick up dinner. What do you want? Hot and spicy. That's what I'm talking about. I will. I love you too. So that's what an airbag feels like. My car. Great. I should probably get out and see how bad the damage is. Wait. Vai mostrar as duas situações ou três situações até ele sair da forma certa. Are those telephone wires or power lines? Either way, they could be hot. No way to be sure. Don't take any chances. Just stay in the car and call 911. Good thing I actually paid attention during that safety meeting. Hi, this is Stephen Stonebanks. I've been in a car accident. I hit a power pole. I'm on Highway 18, somewhere east of the 356th Street exit, a couple of miles. No, I'm okay, but there are power lines on my car. Okay. Yeah, I know. I won't move until you tell me that the line is de-energized. Yes, I will stay put. Okay. Please hurry. Thank you. Honey? Listen. I've been in an accident. De tudo que foi feito certo, isso aí está errado. Ligar para a família para dizer que sofreu um acidente. Está tudo bem, liga no final. No, I'm fine. I hit a power pole. The car is a mess, but I'm okay. Yeah, I've called 911. They're on their way. Oh, no. Hey! Are you okay? Hey, stay back! No, don't come any closer. You could get shot by the ground around these down power lines. Stay back about 35 feet and make sure no one else comes near. Okay. I called 911. They're on their way. Thank you. Honey? No, I'm fine. No, don't worry. Yeah, the police are on their way. Yeah, all I've got to do now is sit and wait. Honey? I gotta call you back in a couple of minutes. Oh boy. Not good. Oh my gosh. Okay. Plan B. Exit the vehicle. But now I gotta worry about touch potential. Touch potential is risk of electrocution based on one part of the body touching an energized object like a car while simultaneously touching the ground.
Electricity flows from the vehicle through the body and into the ground, essentially making me into a human jumper cable, which would be bad. I gotta jump and land with both feet together. Okay, now step potential. Because the ground is energized, electrical current can travel through me if my feet aren't close together. Electrical current enters through one foot and out the other. The further apart my feet are, the greater my chances of getting shot. So I must move away using short, shuffling steps. Shuffle, shuffle, shuffle. There you go. You got this, Steven. No large steps, just keep on shuffling. Every day I'm shuffling. I'm sorry, I can't come to the phone right now. I'm busy trying to stay alive at the moment. Almost there. Nobody got hurt today. Well, except the, remember how we were talking about getting me a new car? Bom, então, ficar dentro do carro na medida do possível, não tocar nas partes metálicas, ligar para o resgate e aguardar. Caso aconteça aquele risco de incêndio ali, pode ser que você tenha que sair do carro. E aí, para sair do carro, sem tocar em parte metálica, os dois pés juntos no chão e depois passos curtos até chegar distante do carro. 25 metros é a distância, até por conta de risco de incêndio, explosão e tudo mais. Pela energia elétrica, pelo que eu aprendi, 1,38 m você está liberado, mas se o carro pegar fogo, se o carro explodir, você pode ter problema. Então, 25 metros. Mas ficar dentro do carro inicialmente pode ser a solução. Então, CTB, Código de Trânsito, o que o CTB fala? Deixar o condutor, aí na página 75 ainda, no artigo 176, deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar socorro, ou seja, omissão de socorro. De adotar providências podendo fazê-lo no sentido de evitar perigo para o trânsito no local, ou seja, sinalização. A gente vai ver um vídeo daqui a pouco falando da consequência, da necessidade da sinalização, que eu não posso dizer que houve uma sinalização ruim, o caminhoneiro pode ter desconsiderado tudo que estava feito lá no local, mas como é importante a sinalização. De preservar o local de forma a facilitar o trabalho da polícia e da perícia.
Se você desfizer o local do acidente, você pode ser punido por isso. Se ficar comprovado que você fez de propósito, mais ainda. A gente vê muito em filme as pessoas mudando o local de crime, mudando a cena do crime para poder se beneficiar. Artigo 312. Inovar artificiosamente. Caso você seja instruído pelo agente a tirar o carro do local, você tem que tirar. Quando não tiver vítima, você sinaliza o local. Você vai descer do carro no primeiro impacto, né? Lógico. Sinaliza o local para evitar o segundo acidente, tira a foto de tudo e, após isso, pode tirar o carro do local e colocar no local seguro para discutir o assunto. Não discuta, não brigue, se tem seguro, deixe que o seguro vai agir. O boletim de ocorrência não precisa ser feito por uma viatura policial, pode ser feito pela internet. Tanto na PM como na Polícia Rodoviária Federal, você vai poder fazer pela internet. No caso da Polícia Militar, é o EBRAT. Você vai colocar os dados seus, do outro motorista, as fotos, aonde foi o acidente, qual tipo de avaria, e vai fazer pela internet e vai receber um protocolo. Ok. No DAT a mesma coisa. Aí, você com esse documento, você pode dar entrada na justiça se precisar, você pode dar entrada no seguro, não tem problema. Se houver vítima, aí sim vai uma viatura para o local e depois tem até perícia. Caso não haja vítima, não tem problema. Por que você precisa tirar as fotos? Por que você precisa identificar o motorista? Documentação, telefone, documentação do carro, placa, por quê? Na hora de você fazer o BRAT, você vai incluir isso. O que ficar acordado entre vocês, por exemplo, o cara fala assim, a culpa foi minha, eu pago. No outro dia ele te liga, ó, a gente vai ter que botar na justiça. Uma pessoa instruiu ele a botar na justiça. Você fez o BRAT, você tem as fotos, talvez ele não. Então você vai ter como comprovar a sua inocência na história. Então é sempre bom ter o BRAT feito, mesmo que fique um acordo, amanhã a gente se encontra em tal lugar, eu pago. Ouvir que pagou é metade do problema resolvido. Mas a gente pode ter outros problemas, uma desistência, o tempo que você vai ficar sem carro, a melhor coisa é não se envolver em acidente. Bom, se a autoridade pedir, você tem que remover o carro do local. Se você for requisitado a sua identificação, documento de habilitação, essas coisas, você é obrigado a se identificar. Se houver essa recusa, é crime. Mas nesse caso aí vai entrar na infração. É uma infração gravíssima. A multa é multiplicada por 5, R$ 1.467, 146735, mais suspensão no direito de dirigir, com recolhimento do documento de habilitação. Então, muito cuidado. No artigo 177, se você deixar de prestar socorro à vítima quando solicitado pelo agente, é infração grave. Como é que funciona? Você passou no local do acidente, tinha uma viatura da Guarda Municipal, da PM, de alguma autoridade de trânsito, que chegou primeiro que você, ele está sozinho e precisa de ajuda. Ele vai te pedir ajuda e você vai ter que dar. Que é a mesma história, mas é sangue, vítima, não. Vai sinalizar, vai ligar para o bombeiro, me ajuda aí que eu estou precisando de ajuda. E ele vai te dar as orientações. E se você se recusar, é infração. No artigo 301,
explica por que às vezes nos acidentes de trânsito o pessoal fica indignado porque o condutor que causou não foi preso. Artigo 301. Ao condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança se prestar pronto e integral socorro àquela vítima. Então, se eu paro e dou socorro, por mais que eu tenha causado um dano grave, eu não vou ter prisão, não vou ser obrigado a pagar fiança, porque eu dei socorro. Porém, vai haver um processo. Eu não vou ter preventivo em flagrante, eu não vou ter isso. Porém, vai haver um processo. E durante esse processo, se eu for condenado, é outra história. Por mais que eu tenha dado socorro, eu causei o acidente. O 304 é a omissão de socorro pelo Código de Trânsito. Que é crime com detenção de 6 meses a 1 ano. Isso se a omissão de socorro não gerar outros problemas, como morte, por exemplo. E se eu não pedir socorro, mesmo que outro tenha pedido, mesmo que eu não pedi socorro, não pedi socorro porque a vítima morreu, eu não pedi socorro porque tinha ferimentos leves, tem que pedir socorro. Só quem declara óbito é médico, por mais que você tenha alguma experiência e saiba que aquela pessoa está morta. Então tem que pedir socorro. O socorro foi pedido, mesmo que por terceiros, você não pediu. Ah, a vítima foi socorrida? Foi, mas não foi você que pediu. Então, quando devemos prestar socorro? Bom, gente, no momento que alguém precisa, devemos prestar. Agora, existem as condições que eu falei que podem impedir que você dê o socorro. Mas o socorro correto, o socorro dado da melhor maneira possível, que às vezes o momento não ajuda um bom socorro, rapidez e tudo mais, porque a própria gravidade do acidente não tem como. Você diminui tempo de internação, você diminui agravamento de sequelas, você pode salvar a vida daquela pessoa, caso a lesão já não seja tão grave que não vai ter jeito. Quanto mais rápido, melhor. Existe uma hora chamada hora de ouro. A hora de ouro é do chamado, do resgate atendendo a ocorrência, até deixar a vítima dentro do hospital. Se acontecer isso em 1 hora, as chances da vítima são muito melhores. Aí fala que não ajudar constitui omissão, desde que tenha aqueles outros requisitos, né? Você podia dar e não deu, tinha risco pessoal a sua vida, mas você não ligou para o bombeiro, aí acaba sendo omissão de socorro. Página 7,6.
fala do socorro especializado. Nós devemos preferir sim o socorro especializado, mas será que sempre a gente vai conseguir o socorro especializado? Se houver risco à vida da vítima, teoricamente eu não posso mexer na vítima, movimentar a vítima. Mas se houver risco à vida da vítima, eu posso movimentá-la para tirá-la do risco e depois iniciar o socorro adequado. Aqui fala que o socorro adequado dá maior suporte para a vítima e que o socorro realizado sem ser adequado pode causar danos irreversíveis. Guto, você falou que eu posso movimentar a vítima para salvar a vida dela. Sim. A vítima está perto do combustível pegando fogo, aquilo vai explodir se eu demorar muito. Eu vou lá, pego ela pelo colarinho e puxo. Tiro dali da melhor forma possível. O colarinho e puxo é para valorizar a falta de técnica. Leva ela para um local seguro, salvei a vida, mas pode ter agravamento de lesão. Eu pago por isso? Não, porque eu salvei a vida. A vida é mais importante. Eu costumo dizer que seria muito bom que todos nós fizéssemos curso de primeiro socorro. Desde a escola. Na aula de educação física, poderia ter primeiro socorro uma vez por mês, pelo menos. Seria mais produtivo do que o que fazem hoje. Dá a bola e o pessoal vai jogar bola. Bom. O que a gente aprende aqui, o bate-papo nosso aqui, não habilita ninguém a fazer nada a não ser ligar para o bombeiro, sabe? E outra coisa importante inclusive cai na prova, né? 190, Polícia Militar. 191, Polícia Rodoviária Federal. 192, SAMU. 193, Bombeiro. Eu vou colocar a sigla CBMER, CB. Eu vou botar só Corpo de Bombeiro Militar. Bombeiro. E ainda existe o 0800 da rodovia. Na rodovia que tem pedágio, que tem resgate particular, o ideal é melhor você ligar para o 0800 da rodovia. Então, se você está numa rodovia privatizada que tem pedágio e pagou o pedágio, no bilhete do pedágio tem o 0800, nas placas de via tem 0800, e você anotou esse número, você vai dar um atendimento mais rápido e objetivo para essa vítima da rodovia privatizada. E aí, se você ligar para o bombeiro vai, não tenha dúvida que ele vai, porém, ele vai demorar mais, porque ele pode estar em pontos aonde a distância da rodovia é maior. Por exemplo, na Via Lagos tem resgate, o bombeiro fica no centro de Rio Bonito ou em Araruama. A base da Via Lagos tem resgate no pedágio e resgate mais à frente, no quilômetro 41,5 ou 40,5. Então, vai ser muito mais rápido do que ligar para o bombeiro. O bombeiro vai? Vai. Mas ele pode ter que sair de Rio Bonito, dependendo de onde você esteja, ou sair de Araruama, ou de Bacaxá, que entrando por uma rua ao lado do pedágio, você sai em Bacaxá na entrada de Saquarema.
O resgate não, o resgate da rodovia conhece a rodovia metro a metro. As equipes de manutenção sinalizam o local, o resgate já chega com o local sinalizado. Quando a equipe de manutenção chega primeiro, e você vai ter um atendimento muito mais objetivo. Então é sempre bom, ao transitar em rodovia privatizada, ter o 0800. Por exemplo, o da autopista Fluminense, que é aqui da descida da ponte até a divisa com Vitória, é esse número que está aí, ó, 0800 2820 101. Caso você não tenha certeza do número, você pode usar o 0800 2820 e colocar o número da rodovia que você está. Ah, eu estou na BR tal, eu estou na BR tal. Isso é importante você saber que BR você está circulando. O nosso litoral é todo cortado pela 101, mas tem outras BRs. Então, saber a BR que está é fundamental. Ah, Guto, todas têm resgate? Não, se não tiver pedágio não tem resgate. Mas uma boa parte, a grande maioria, começa com 0800 2820 e o número da rodovia, que nesse caso aqui é 101. O da ponte é outro número, o da Dutra, eu não lembro qual é, mas o da Concer é. Então, tem dúvida, 0800 2820, o número da rodovia, pode ser que dê certo. Bom, então, a gente saber para quem ligar, até na nossa vida pessoal. A gente tem um problema. A gente sabe para quem a gente pode ligar, em quem a gente confia, quem pode ajudar. Você sabe que tem pessoas que, se você ligar para confessar um problema, dizer que está com um problema, que está precisando de ajuda, ela conta para todo mundo. Ou seja, ligar para o número certo vai ser a certeza de um bom atendimento naquele socorro. Então, na prova cai 190 PM, SAMU 92 e Bombeiro 93, mas cai o 91 da PRF no meio. Então você precisa saber o que não é também. Então, fica ligado nisso daí. Você, quando chega num local de acidente, você primeiro precisa saber se você tem segurança para entrar. Viu que tem segurança, para seu carro no local seguro, protege sua família, começa a sinalizar o local do acidente, liga para o resgate e aguarda instruções. Pode ser que o resgate peça para que você faça algo. Bom, avaliou a cena, entrou, né, sinalizou, evitou o segundo acidente, você está fazendo tudo que deve. Fez tudo isso, ligou para o resgate, talvez seja necessário ir nas vítimas, abordá-las e tentar ver o que está acontecendo, até para você melhorar a informação para o bombeiro. Bom, meu nome é fulano de tal, eu estou aqui para te ajudar, o resgate já está a caminho, fica tranquilo. Nada de fica tranquilo que você não foi o causador do acidente, a culpa não foi sua. Não, tá tudo bem, fica tranquilo. Fulano só perdeu a perna. Não faz isso. Até porque você não pode julgar se foi culpa de A ou de B, a perícia que vai dizer isso. Procura evitar que a pessoa se mova, que se movimente para gerar problema. Então, uma das coisas que você deve se preocupar em fazer, se a vítima estiver virada para cá, você aborda ela na direção dos olhos dela. Ela vai continuar na posição que está. Se ela estiver para o outro lado, a mesma coisa. Se ela está aqui, eu abordo ela por aqui, quando eu falar assim, bom dia, eu sou fulano tal, vim te ajudar, ela vai fazer assim, hã? Aí movimenta o pescoço,
pode causar uma lesão grave. Então, aborda a vítima na direção dos olhos dela, para evitar que ela viva essa situação. A sinalização da via pode ser feita com qualquer material: geladeira, fogão, bicicleta, carro velho, mato, galho de árvore, tudo que for. O triângulo, que é obrigatório, que está dentro dos carros, você pode abrir as malas e tirar dos carros. E aí você sinaliza para que a distância, uma distância considerável, seja vista a sinalização e a velocidade seja reduzida. Caso contrário, pode acontecer um novo acidente. Bom, vamos lá. A gente vai falar de sinalização. Gilmar da Costa, 40. Esse vídeo, ele é antigo, vocês vão ver que o repórter também está novinho. A gente vai encerrar com esse vídeo. Olha só isso. Gilmar da Costa, 43 anos, agricultor. Ele estava no ônibus que bateu de frente com uma carreta na última terça-feira em Santa Catarina. O ônibus foi jogado numa ribanceira de mais de 30 metros. 7 pessoas morreram. Gilmar sobreviveu. Eu vi um estouro e depois só pedi socorro e me agarrei no banco e pedi a Deus que me salvasse. E foi só isso. Gilmar ajudou a salvar várias pessoas que estavam no ônibus. Eu fiquei consciente, depois já acordei e eu comecei a ajudar o pessoal, né? Está bastante feliz. O agricultor também deu essa entrevista a uma rádio da região. Esse foi um milagre que eu estava me dando aí. Ele nunca vou esquecer. Só nasceu de novo. Nasci de novo, Brasil. Menos de... Se vocês prestarem atenção aqui, ele está dando entrevista na lateral da viatura do bombeiro. Ó, ele está na lateral da viatura do bombeiro. Essa é a posição que ele está. Também deu essa entrevista a uma rádio da região. Esse foi um milagre que eu estava me dando aí. Ele nunca vou esquecer. Só nasceu de novo. Nasci de novo, Brasil. Menos de 15 minutos depois, um caminhão desgovernado furou o bloqueio da polícia e atropelou quem estava na estrada. 20 pessoas morreram, entre elas Gilmar da Costa e o repórter cinematográfico Evandro Troiano, que atropelou quem estava na estrada. 20 pessoas morreram, entre elas Gilmar do bloqueio da polícia e atropelou... Aqui, ó, a lateral da viatura onde o Gilmar estava. Simplesmente 15 minutos depois, ele foi o cara que ajudou, ele foi o cara que ajudou a salvar um monte de gente. 20 minutos depois morre ele, o repórter cinematográfico, e mais 18 pessoas, entre policiais, bombeiros, pessoal do resgate, porque o caminhão, por algum motivo, não viu o acidente. Atropelou quem estava na estrada. 20 pessoas morreram, entre elas Gilmar da Costa e o repórter cinematográfico Evandro Troiano, que gravou a entrevista com Gilmar que você acabou de assistir. Então, a sinalização estava mal feita? Não sei. O caminhoneiro dormiu, estava sob efeito de algum tipo de droga? Não sei. Mas
Essa é a importância da sinalização. Daqui a pouco a gente volta, pessoal.